Graças a Deus, amados. Então, nós estamos aqui para realizar o culto e nós queremos convidar você nesta hora a se organizar aí na sua casa. Se você já fez, amém. Se você não fez, se junte a nós nesse momento. Nós vamos parar tudo e continuar louvando o nosso Deus, né? Continuar cultuando Ele, porque nós somos igreja onde estivermos. Nós somos a igreja, não importa a localização. E nós paramos agora para, também na presença do Senhor, adorá-lo, agradecer, porque nós estamos vivendo esse momento muito difícil, algumas pessoas até com sua fé abalada, e nós precisamos contagiar outras pessoas com essa mensagem de esperança, de fé, e com a certeza de que o nosso Deus cuida de nós. Ele nos ama e nos quer dar a sua paz. E as pessoas estão falando de morte, e nós estamos aqui para falar de vida. E a gente quer começar esse encontro declarando isso, falando de vida. Cante com a gente, então. Nesse momento de conflito, de tristeza na vida de alguns. E nós vamos orar nessa hora, nós vamos orar pelas nossas vidas, nós vamos orar pela Igreja do Senhor, que em todo o território nacional se encontra reunida nas suas casas, nos seus lares, adorando a esse Deus e se prostrando diante do seu poder, que tem se manifestado de maneira sobrenatural. E na vida da sua igreja Ele tem demonstrado esse cuidado, e nós louvamos ao Senhor por isso, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. E nós vamos orar pela igreja que está aqui reunida, nós vamos orar pela igreja que está nas casas, nós vamos orar por todas as igrejas do Brasil, especialmente pelas pessoas que estão nesse momento muito aflitas, pessoas que perderam seus queridos, as famílias que estão enlutadas, que não puderam sequer se despedir dos seus entes queridos, que foram vítimas dessa calamidade que está assolando as nações. E isso é a mão do Senhor, isso é o cuidado de Deus também com a nossa vida. E a gente precisa cair a ficha, irmãos, que muitas vezes nós temos negligenciado, e é hora da gente buscar, mais do que nunca, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Vamos orar? Pai querido, Deus maravilhoso, santo, santo é o teu nome. Nós nos humilhamos na tua presença nessa hora. Nós nos humilhamos diante do teu poder, da tua majestade, da tua soberania. Tu és soberano sobre toda a terra e sobre os céus. Tu és o Senhor absoluto. E tudo que existe e que acontece, o Senhor sabe, o Senhor tem o controle. E nós nos rendemos a Ti nesta hora, nós nos apresentamos pedindo misericórdia, pedindo o Teu perdão, ó Deus, pedindo que o Senhor olhe mais uma vez com misericórdia sobre as nossas vidas. Olha com o Teu favor, Deus, para a Igreja Batista Resgate. Olhe com a Tua misericórdia sobre a nação brasileira. Senhor, tenha misericórdia. Nós não sabemos nem o que dizer, a não ser clamar a Tua misericórdia. Rogamos, ó Deus, por essas nações que estão sendo assoladas também ainda, por essa calamidade toda. Meu Deus, tenha compaixão. Sabemos que é a tua mão, sabemos que é, ó Deus, a tua correção sobre essa geração que tem se afastado do Senhor.
sobre nós que muitas vezes negligentes temos, ó Deus, te deixado, e nós reconhecemos o nosso pecado e nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa negligência, a nossa miséria, a nossa condição de nada, de pó, e nos achegamos a Ti pedindo perdão, Senhor. Dar-nos mais uma chance, dar-nos mais uma oportunidade. E levanta, Senhor, a partir de tudo isso, uma geração que ama e que tem compromisso com a Tua palavra e com o Teu reino, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, que todo ser existente nesse planeta louve o Teu nome, bendiga o Teu nome, exalte o Teu nome e tema diante do Teu poder, da Tua grandeza e soberania. A Deus, quebranta os nossos corações, nos leva ao pó, nos leva a reconhecer que nada somos e que Tu és o soberano e que nós devemos a Ti a honra, a glória, o louvor, toda a adoração, porque diante de Ti nós somos pó, Senhor. Tenha misericórdia. Nós colocamos diante de Ti cada família enlutada nessa hora. Colocamos aqueles que estão aflitos nos leitos de hospitais. Nós colocamos, ó Deus, os médicos, os enfermeiros. Nós apresentamos diante do Senhor, meu Deus, esses profissionais de linha de frente. Aqueles que estão atuando agora lá na limpeza, Senhor, que muitas vezes nem são vistos, mas estão lá lidando, Senhor, com essa situação. Protege cada família, cada trabalhador, Senhor. Colocamos essa nação, a liderança dessa nação. Meu Deus, tem misericórdia desses homens que se encontram perdidos, sem condição, sem sabedoria. Ó Deus, alcança, Pai, e desperta e dá sabedoria para que possam conduzir, ó Deus, e assim projetar ações que beneficiem a população. Amém. Colocamos a nossa prefeita na Tua presença, o governador dos Tocantins, a prefeita de Palmas, colocamos todos os governadores, as lideranças, os pastores. Senhor, tenha misericórdia, dê sabedoria, protege os idosos, as crianças. Pai, tem misericórdia dessa cidade e alcança, olha para essa cidade, olha para a nossa situação e tenha compaixão. Nós invocamos o nome do Senhor dos Exércitos, nós invocamos o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e é nele que nós cremos, é a ele que servimos, e é neste nome que nós confiamos. E nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmão, talvez aí na sua casa você fica preocupado e perguntando, e aí, como vai fazer as entregas, os dízimos? Fica à vontade nesse momento que nós estamos adorando. Você que está aí na sua casa, separe a sua primícia. Se você não tem algo para oferecer hoje, entre em oração, em adoração. Mas adore, adore com tudo que você tem. Todo ser que vive, louve, adore o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz.
nós continuaremos adorando o Senhor. Amém? E a gente vai ler exatamente o texto que servirá para a meditação de hoje. E nós vamos, você que está aí na sua casa e puder, quiser, abre a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Eu fechei aqui, tinha marcado. Mateus 14. 14. Vou achar A aqui partir de do novo. verso 22. No sinalzinho. Mateus 14, começando no verso 22. A gente vai ler até o verso 36. Diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E logo os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Glória a Deus. Palavra. Vamos compartilhar agora. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Não vou trabalhar um sermão aqui textual, vou apenas fazer algumas ponderações sobre esse texto, porque ele tem lições preciosas para as nossas vidas. E nós temos hoje a oportunidade de aprender com esse texto. Os discípulos estavam no início aqui muito alegres, felizes, haviam estado com Jesus na multiplicação dos pães, uma multidão enorme, mais de 5.000 homens naquele deserto. Eles foram alimentados por 5 pães e 2 peixes. E então os discípulos estavam muito felizes, muito alegres. Jesus mandou que eles atravessassem o mar para o outro lado, porque eles tinham uma tarefa a realizar do outro lado. Jesus despediu a multidão, foi despedir a multidão, depois foi orar, conforme diz o texto. E os discípulos ficaram lá no mar, seu barquinho, tentando atravessar para o outro lado. Jesus subiu ao monte para a oração. Mas Jesus percebeu que alguma coisa não estava indo bem com os discípulos. Veio uma tempestade imensa sobre aquele lago, aquele mar, e
os discípulos estavam em apuros. Nós vamos falar sobre essas coisas agora. Que isso acontece conosco também. Quando as coisas nos parecem boas, surgem as tempestades para tentar roubar a nossa alegria e abalar a nossa fé. Assim como aqueles discípulos, há poucos minutos, há poucas horas estavam alegres, eufóricos, felizes, e agora eles estavam em apuros, tristes, preocupados, angustiados no meio daquele mar revoltado. Mas Jesus, vendo essa situação, foi ao encontro dos seus discípulos. Nós vamos pensar em 3 lições aqui desse texto. Ele tem muitas outras lições, mas esses 3 são suficientes para esse momento. Primeiro que nós vamos estudar é que as tempestades, elas vêm ao nosso encontro sem nossa culpa. Os discípulos não tinham nenhuma culpa, não haviam cometido nenhum mal, nenhum erro para que aquela tempestade chegasse a alcançá-los. Bem diferente do caso do Jonas, que criou uma tempestade no mar por causa do seu erro. Mas aqui não havia isso. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Jesus nos mandou que fosse para o outro lado. E nesta atitude de obediência ao Senhor, eles foram surpreendidos por uma tempestade tão forte que eles pensavam que iriam morrer. Eles não haviam cometido nenhum delito. Hoje nós procuramos as razões por que está acontecendo isso conosco. Nós procuramos as razões, nós procuramos aculpar alguém, o governo, isso e aquilo. Mas nem sempre as tempestades nos alcançam por erro nosso, por culpa nossa. Os discípulos não tinham nenhuma culpa, mas o mar estava revoltado contra eles. Talvez você fique pensando em culpas. E nós geralmente procuramos transferir responsabilidades, culpamos sempre alguém, mas Deus sabe das coisas, Deus sabe por que Ele nos permite essa tempestade. Assim como Jesus permitiu que os discípulos enfrentassem aquela tempestade. A nossa vida nesse mundo corre perigos. Toda hora se levantam tempestades contra nós. A segunda lição aqui: as tempestades se tornam mais perigosas, mais fortes, quando nós estamos distante de Jesus. Os discípulos, eles estavam no meio do mar, muito distante, já a 4ª vigília da noite, já a última vigília daquela noite. Eles já tinham andado um bom espaço, já estavam longe, bem distante de Jesus, e a tempestade cada vez mais forte. Quando nós nos distanciamos de Jesus, quando estamos distante dele, a tempestade parece ser bem maior. A noite parece ser mais longa, parece que não acaba. A noite parece ser mais fria e mais escura, porque nós estamos longe de Jesus. Assim, os discípulos pensavam: essa noite não vai acabar. Quando é que nós teremos a luz do dia para sairmos dessa tempestade, saber onde é que nós estamos? Quando estamos longe de Jesus, o vento sopra mais forte, mais violento. Parece que vamos ser levados, arrastados pelo vento. E o vento forte, ele direciona o nosso barco para um outro lado, não vai para onde nós queremos. E é por isso que precisamos estar perto de Jesus. No momento que os discípulos estavam distantes, eles estavam sofrendo bastante. Mas Jesus permitiu que acontecesse isso para nos dar esta lição, que nós precisamos estar bem perto dele. Ele fez com que os discípulos ficassem distantes, para mostrar para nós que longe de Jesus as tempestades são invencíveis. Os discípulos não conseguiram vencer aquela tempestade, porque eles estavam longe de Jesus. Longe de Jesus, as ondas ficam muito mais altas e mais violentas. Os discípulos olhavam aquelas ondas, 3, 4 metros de altura, querendo passar por cima do barco deles. E eles, sem rumo, sem direção, naquela noite escura, no meio daquele vento tempestuoso.
Longe de Jesus, a terra firme fica tão distante que a única coisa que se apresenta diante de nós é o perigo e a iminente morte. Eles não tinham terra ali próxima. A terra mais próxima dele era o fundo do lago, do mar, no mínimo uns 100 metros de profundidades. E eles não tinham como se segurar em alguém. E longe de Jesus, o mar se levanta contra nós para roubar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança e os nossos projetos e sonhos. Os discípulos estavam cheios de fé, cheios de esperança, cheios de alegria. Quando veio a tempestade, eles ficaram em desespero. Toda aquela alegria foi embora. Eles já não sabiam mais o que fazer. Essas tempestades batem em nós e nós começamos a questionar nós mesmos, a questionar a nossa fé, a questionar o nosso Deus, a questionar a igreja que nós fazemos parte, a questionar o nosso líder, a questionar a própria palavra de Deus. Por que isso está nos acontecendo? Isso é a tempestade para provar a nossa fé, mas ela vem para nos ensinar também. A terceira lição, meu irmão, minha irmã, é que Jesus, ele não fica só assistindo de longe a nossa agonia, ele vem ao nosso encontro. Amém. Diz no versículo 25 que Jesus, vendo os discípulos em dificuldades, ele veio ao encontro deles. E Jesus vem ao nosso encontro, meus irmãos. Ele vem andando sobre as ondas. Glória a Deus. Ele não vem voando e chega lá, desce no barco. Ele vem pisando nessas ondas que tanto nos atormenta, que tanto nos faz medo, que durante um bom tempo da noite nos fez ficar em pânico. Agora o Senhor vem pisando na crista desta onda, dizendo que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, e que aquele mar, que aquela tempestade para Ele não significa nada. Ele caminha sobre ela. Jesus vem ao nosso encontro e Ele sabe do nosso endereço. Ele vem no nosso endereço certo. Era uma noite escura. O vento soprava para todo lado. Mas Jesus não andou no meio daquele mar em direções erradas. Ele foi em direção dos seus discípulos. Nada impede Jesus de nos ver, de nos contemplar e de vir em nosso socorro. Jesus veio ao socorro daqueles discípulos. Ele não nos deixa abandonados à própria sorte. Não estamos sozinhos, não estamos esquecidos, não estamos em um lugar que Ele não possa nos ver. Ele está nos vendo e Ele vem ao nosso encontro e Ele vem no endereço certo. Jesus caminhou em direção daquele barco sobre as ondas. Jesus sabe onde é que você está, meu irmão. Jesus sabe qual é o bairro que você mora, qual é a rua que você mora. Ele sabe qual é a casa que você mora. E Ele vem direto na sua casa, no seu endereço, para te socorrer nos momentos de dificuldades, de tempestades. Jesus vem para pôr fim à tempestade. Isso que tanto nos traz medo, que tanto nos deixa sem esperança, sem saída. Jesus vem e põe tudo isso, põe fim em toda esta situação, porque Ele é maior. Ele é maior que a tempestade, Ele é maior que tudo. Ele mesmo disse: eu sou maior que todos. Não tem problema, não tem angústia, não tem epidemia que Jesus não possa parar. Ele pode parar o vento, Ele pode parar o mar, Ele pode parar tudo. E Ele pode fazer tudo isso em favor dos seus filhos, em favor dos seus servos. Ele vem para trocar a nossa angústia em bonança, alegria e paz. Amém. E para fazer nos apresentar a Ele não um grito de desespero, mas uma adoração verdadeira. Glória a Deus. Quando Jesus chega àquele barco e repreende o vento, toda aquela tempestade, diz a Bíblia que vem bonança. E os discípulos se prostram aos pés de Jesus, adorando Ele, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Agora,
Jesus está sendo adorado ali. Todo aquele medo foi embora, todo desespero foi embora, toda angústia foi embora, porque a alegria, a paz, a bonança chegou naqueles discípulos, e agora eles podem adorar o Senhor e declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro, meus amados irmãos, para salvar as nossas vidas e nos levar em segurança para o outro lado. Se Jesus não tivesse chegado naquele barco, com certeza os discípulos morreriam afogados. Eles já estavam cansados, exaustos, extenuados, de tanto lutar contra aquelas ondas. Mas Jesus chegou, repreendeu a tempestade, trouxe vida, esperança e alegria aos discípulos, salvou a vida deles e os levou seguro para o outro lado. Jesus virá e vem sempre ao nosso encontro. Ele vem para salvar as nossas vidas e nos transportar em segurança para o outro lado. Ele não apenas agora nos manda completar a viagem, ele poderia ter voltado novamente andando sobre o mar e deixado o discípulo completar a sua viagem. Mas agora ele vem e fica no barco com os discípulos e os leva ao outro lado em lugares, de forma segura, de forma protegida. Amém? Amém. Só Jesus pode acalmar e pôr fim às tempestades que nos ameaçam a cada dia, se levantam contra nós. Mas para isso, é preciso que ele chegue até nós. E nós, de bom grado, o recebamos no nosso barco, que é a nossa vida, que é o nosso coração, que é a nossa casa. Nós possamos receber Jesus com alegria e dizer para ele: entra e fica conosco. Em muitos lugares, até em casa de cristãos, Jesus está batendo na porta querendo entrar, e eles em angústias estão trancados lá dentro, reclamando, lamuriando, chorando, em desespero, e o Senhor batendo a porta, diz o Apocalipse, para entrar ali, querendo entrar, para trazer a paz, trazer a esperança, trazer o conforto, trazer a vida, trazer a vitória para todos. Jesus quer ficar conosco, não apenas entrar e tomar pé daquilo que está nos acontecendo, mas ele quer ficar conosco, caminhar conosco, atravessar o mar conosco e nos levar seguro para o outro lado. Que Deus em Cristo nos abençoe, que esta mensagem alcance o coração de todos aqueles que a ouvirem. As tempestades, meu irmão, não é para o teu fim, é para te provar, para te fazer mais forte, mais fiel, mais amoroso e mais dependente de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso nos leva a crer nesse cuidado, né? Depender desse cuidado de Deus. E se Ele é o Todo-Poderoso, e Ele o é, sendo Ele o Todo-Poderoso, Ele está vivo e cuida de nós. E nós temos então a esperança. E a esperança gera essa certeza no nosso coração. Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer que amanhã é melhor, que amanhã vai ser diferente. É muito melhor. E eu posso crer que existe um amanhã, onde Ele está no controle, onde Ele está já preparando tudo para nós. Porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Cante. Na cruz morrer.
certeza, irmãos, que nós temos. Nós encerramos aqui esse momento. Convidamos você para, durante toda a semana, estar em oração, naquele momento, no horário da célula, no momento no culto de oração nas quartas-feiras. Reúna sua família e interceda. É o momento da igreja interceder. Há campanhas em todas as igrejas, há campanhas nos diferentes ministérios, para que a igreja se mobilize em campanhas de oração. Há uma campanha da Convenção Batista Brasileira, da CBN e demais denominações, convocando para que as igrejas façam isso. Esse é o nosso momento, irmãos, o momento oportuno da igreja, aquela igreja que tem compromisso com a palavra, fazer a diferença, se levantar e levar a esperança para essas pessoas que acham que está tudo acabado, que é o fim. A igreja viva, aqueles luzeiros de Deus, aquele sal, é a hora da gente se manifestar, levando uma palavra de ânimo, de força, de fé, de esperança para pessoas que estão quase desesperadas. E nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor e interceder. Amém. Há pessoas convocando para que você tire pelo menos 3 minutos. Coloque o seu relógio para despertar no celular e a cada hora você ora 3 minutos, irmãos. Onde você estiver, 3 minutos. Interceda pelas nações, pela sua família. Que Deus guarde, que Deus proteja. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo estejamos juntos. Vamos orar mais uma vez, encerrando e agradecendo. Querido Deus, nós te louvamos. Nós só podemos te agradecer. Nós não temos outras palavras a não ser obrigado por cuidar de nós. Obrigado porque nesse momento tão difícil nós temos abrigo, nós temos casa, nós temos alimento. O Senhor está cuidando de nós e nós podemos sentir esse cuidado, Deus. Senão, não estaríamos aqui. Muito obrigada por nos guardar, obrigada por nos livrar, obrigada por nos dar uma segunda oportunidade, uma terceira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece os teus e pedimos força, pedimos ânimo, pedimos fé para que o Senhor nos sustente para sermos sal e luz nesse momento em que o mundo está em desespero, que uma igreja viva, uma igreja que ama, uma igreja comprometida se levante agora, Senhor, para testemunhar desse amor, mesmo distante, não podendo tocar e abraçar, mas os nossos joelhos podem se dobrar e que nós possamos nos mobilizar agora com a tua força, no poder do teu Espírito e alcançar vidas em desespero. Senhor, cura, Senhor, o teu povo, protege, Senhor, dessa peste que está assolando, Pai. O Senhor conhece os teus e aqueles teus que têm sido atingidos, Senhor, fortalece a fé para que eles se levantem curados e testifiquem do Deus poderoso que é o Senhor. Meu Pai, há servos do Senhor que foram alcançados, foram tocados por essa epidemia. Ó Deus, alcança agora. Tu és o Deus que cura, tu não mudaste. Nós ministramos sobre eles no teu nome a cura do Senhor, Pai. A saúde do teu povo. Nos faça prudentes, zelosos, Pai. Que não venhamos tentar o Senhor, mas que possamos ser prudentes, cuidar da higiene, cuidar da nossa casa e cuidar uns dos outros, amar o próximo, porque esse é o ministério que o Senhor nos entregou, amar o próximo como o Senhor nos amou, deixando a tua glória e vindo até nós, que nós possamos ir até cada um deles através da oração, do clamor. Nós nos humilhamos na tua presença, nós te agradecemos por estar conosco nessa tempestade. Nós te agradecemos por nos livrar, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus que anda sobre as ondas e nós te adoramos na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até o próximo, irmãos. Graças a Deus. Tchau. Até lá.